A mensagem apareceu no meu ecrã exatamente às 15h17 de uma tarde de terça-feira. Uma confirmação de e-mail encaminhada da Paradise Cruise Lines, não enviada para mim, mas partilhada acidentalmente na nossa conta familiar na cloud. Uma suíte de luxo, pacote de champanhe, massagem para casal, tudo reservado em nome do meu marido para a próxima semana, durante a sua conferência de negócios crítica em Seattle. Exceto que havia outro nome na reserva, Vanessa Reynolds. As minhas mãos não tremiam, o meu café não se derramou. Algo cristalizou dentro de mim, como açúcar quente a transformar-se em vidro. 15 anos de casamento subitamente reconfigurados numa clareza terrível e perfeita. Percorre o itinerário com distanciamento estranho, cruzeiro de 5 dias nas Caraíbas, suíte com varanda e vista para o oceano, jantar na mesa do capitão. Todos os clichês românticos que se esperaria de um homem que nem sequer se lembrava de quais flores eu preferia no nosso aniversário. A trabalhar até tarde novamente esta noite, querida. Ele tinha me enviado uma mensagem apenas 1 hora antes. Não esperes por mim. Aproximei o zoom dos detalhes do cruzeiro, notando o número da suíte. 12h43, deck 10, lado estibordo. Algo em ver esses detalhes específicos tornou tudo real. Isto não era apenas um caso, era planeamento, cálculo, uma vida paralela a ser construída enquanto eu mantinha a nossa. Que tola eu tinha sido! Lembro-me de me levantar e caminhar até o nosso armário do quarto, aquele que partilhávamos. Os fatos dele pendurados ao lado dos meus vestidos, como se pertencessem ali. Os sapatos dele alinhados com os meus. A proximidade física das nossas coisas de repente pareceu obscena. Estava prestes a começar a puxar as roupas dele para baixo, a rasgar o tecido e destruir memórias, quando meu telemóvel tocou novamente. Outra notificação da cloud familiar. Apareceu uma foto. Uma mulher jovem, loira, dentes perfeitos, a posar em frente a um espelho em lingerie que ainda tinha as etiquetas de preço penduradas. A legenda dizia: mal posso esperar que me tires isto na nossa viagem. A contar os dias. Eu reconhecia a Vanessa Reynolds, a nova diretora de serviços ao cliente na empresa do meu marido, aquela que ele insistiu em convidar para nossa festa de Natal em dezembro passado, aquela que me olhou com algo próximo de pena enquanto aceitava um copo de vinho na minha casa. Lynn Vanex. Mais 2. DPL. Mais 2. Wire. Mais 2. O que me impediu de destruir as coisas dele não foi contenção, foi uma memória aleatória, uma conversa que eu tinha ouvido num gala de caridade há 3 meses. Vanessa discutir em voz alta o seu noivado com algum empreendedor tecnológico, exibindo um anel de diamante chamativo, a falar sobre o seu próximo casamento em junho. Sentei-me na beira da nossa cama, o telemóvel ainda na mão, e fiz algo que nunca tinha feito antes. Digitei o nome dela nas redes sociais. O perfil dela era público, cheio de hashtags sobre bênçãos e espelhos futuros. E lá estava ele, o noivo dela, etiquetado em dezenas de fotos. Bradley Norton, bonito naquele estilo polido do Vale do Silício, o seu próprio perfil cheio de histórias de sucesso de startups e citações motivacionais. Uma publicação recente chamou a minha atenção, a caminho de uma viagem a solo antes da loucura do casamento. Tempo para clarear a mente e voltar pronto para começar para sempre com a Vanessa Reynolds. A última despedida. Novos começos. As datas do cruzeiro coincidiam exatamente. Uma calma estranha instalou-se sobre mim, do tipo que surge quando o universo entrega algo tão perfeitamente cronometrado que parece destino. Abri o meu portátil e naveguei pelos planos de deck da Paradise Cruise Lines, disponibilidade de cabines, o meu cartão de crédito já na mão. 20 minutos depois, eu tinha um e-mail de confirmação meu, cabine individual 12h45, mesmo ao lado do ninho de amor deles. A simetria era demasiado perfeita para ignorar. Respirei fundo e fiz a única coisa racional que uma mulher na minha posição poderia fazer. Encontrei o e-mail de negócios de Bradley Norton através do site da empresa dele e enviei-lhe uma mensagem. Transperfect. Senhor Norton, acredito que temos algo importante a discutir em relação aos nossos respectivos parceiros e ao seu próximo cruzeiro nas Caraíbas. Estaria disponível para um café amanhã? Diz respeito à sua noiva, Vanessa Reynolds, e ao meu marido, que fizeram planos que acho que deveria conhecer. Em anexo está a confirmação da reserva. Não chorei. Não gritei. Apenas esperei, observando os pequenos pontos que indicavam que ele estava a ler a minha mensagem, a digitar, a parar, a digitar novamente. A resposta dele chegou 3 minutos depois. Onde e quando? Escolhido para fazer uma declaração quando o confronto inevitável chegou às 18 horas. Bradley enviou uma mensagem. Eles embarcaram. Acabei de os ver no check-in.
Eles não me viram. O meu coração disparou. As minhas palmas suaram. O momento estava a aproximar-se mais rápido do que eu tinha antecipado. Encontrei-me com o Bradley num bar, 3 decks acima, longe o suficiente para que não nos cruzássemos logo com eles. Ele já tinha um martini à minha espera. As férias mais retorcidas que algum de nós alguma vez terá, disse, erguendo o copo. Toquei no dele. Que possamos sobreviver com a nossa dignidade, se não com os nossos casamentos. O meu casamento acabou antes de começar, ao que parece. A voz dele tinha a mesma tonalidade oca que eu sentia no peito há dias. Partilhamos as nossas histórias, preenchendo os espaços em branco das nossas relações. Bradley conheceu Vanessa numa conferência de tecnologia há 2 anos. Ficaram noivos depressa, demasiado depressa, percebia agora. Já tinham havido sinais da infidelidade dela. Ausências inexplicáveis, comportamento reservado com o telefone, emergências de trabalho súbitas. Ignorei tudo, disse ele, olhando para a bebida. Queria tanto acreditar que tinha encontrado a pessoa certa. 15 anos, respondi. 15 anos que lhe dei. Falamos sobre filhos. Decidimos juntos focarmos-nos primeiro nas nossas carreiras. Tínhamos um plano. O próximo ano seria o nosso ano para tentar. A minha voz vacilou inesperadamente. A expressão do Bradley suavizou. Lamento. Não lamentes. Fica zangado. Estou. Passamos horas a conversar, a beber, o suficiente para nos mantermos soltos, mas não bastante para toldar o nosso julgamento. Precisávamos de estar atentos, alerta, prontos. Por volta das 22 horas descemos até a sala de jantar principal para o jantar de boas-vindas. E lá estavam eles. Sentados a uma mesa para 2 junto às janelas. A mão do meu marido pousada nas costas de Vanessa, enquanto examinavam o menu. Íntimos. Confortáveis. Ensaiados. A visão atingiu-me com mais força do que esperava. Esta não era a primeira viagem deles. Isto não era novo. A realização fez-me ceder ligeiramente os joelhos. Bradley amparou-me com uma mão no cotovelo. Ainda não, sussurrou. Deixa-os ter esta noite. Deixa-os pensar que escaparam. Amanhã começamos. Retiramo-nos para outro restaurante. Mas eu não conseguia comer. O meu estômago era um nó de ácido e raiva. Há quanto tempo achas que isto dura? Perguntei, empurrando massa no prato. Importa? 1 dia? 1 mês? 1 ano? Ambos nos traíram. Importa para mim, insisti. Preciso de saber quanto da minha vida foi uma mentira. De volta à cabine naquela noite, encostei o ouvido à parede novamente. Conseguia ouvi-los a rir, a murmurar, o ocasional ranger das molas da cama. Gravei tudo. Provas do que estava por vir. Mal dormi. Quando chegou a manhã, encontrei-me com Bradley para o pequeno almoço no Deck Léo. Determinamos que os nossos parceiros infiéis tinham reservado uma excursão de mergulho com tubo no nosso primeiro porto de escala, uma pequena ilha privada pertencente à companhia de cruzeiros. Preparada para o primeiro dia? Perguntou Bradley, deslizando-me um café. Tão preparada quanto poderia estar. Embarcamos no barco de transporte para a ilha 30 minutos depois do meu marido e de Vanessa. Avistamo-los facilmente na praia, a partilhar uma espreguiçadeira. A cabeça dela sobre o peito dele, os dedos dele a percorrer o cabelo dela. Bradley e eu montamos as nossas cadeiras diretamente na linha de visão deles, mas com um ângulo tal que não nos notariam imediatamente. Esperamos pelo momento perfeito. O reconhecimento. O choque. Chegou quando meu marido se levantou para ir buscar bebidas ao bar da praia. Voltou com 2 coquetéis congelados nas mãos, e congelou a meio passo quando me viu. As bebidas inclinaram-se. O líquido azul entornou-se nas mãos dele. Fiz um pequeno aceno. Como se estivéssemos a cruzar-nos num supermercado. O rosto dele perdeu a cor tão rapidamente que achei que podia desmaiar. Ficou paralisado. Incapaz de se mover na minha direção ou na de Vanessa, que ainda estava a olhar distraidamente para o telefone. Endireitei o meu novo fato de banho, uma peça vermelha ousada que nunca teria escolhido antes, e caminhei diretamente até ele. Que coincidência, disse em voz suficientemente alta para os banhistas próximos ouvirem. Encontrar-te aqui. Seattle parece diferente do que me lembrava. Ele abriu e fechou a boca, sem palavras. Por cima do ombro dele, vi Vanessa levantar o olhar. Confusão. Depois horror.
quando viu Bradley aproximar-se por trás de mim. O quê? Como? O meu marido finalmente conseguiu dizer. A tua amante devia ter mais cuidado ao partilhar o teu itinerário na conta da Cloud da família, disse agradavelmente. Ah, e devias conhecer o meu amigo Bradley. Acho que ele já conhece a tua namorada. Virei-me para Vanessa, cujo rosto tinha ficado da cor do leite estragado. O anel de noivado fica lindo à luz do sol. O meu marido sabe que estás noiva? Ou é só um pormenor que esqueceste enquanto planeavas a vossa escapadinha romântica? As pessoas estavam a observar agora, a olhar abertamente para o drama que se desenrolava na areia branca perfeita. Isto não é o que parece, disse finalmente o meu marido. A linha mais clichê possível. A sério. Olhei diretamente para os dois coquetéis azuis, depois para a cara chocada da Vanessa, e de volta para ele. Porque parece exatamente que estás num cruzeiro com a tua amante enquanto dizes à tua esposa que estás numa conferência de negócios em Seattle. Bradley deu um passo em frente, dirigindo-se diretamente a Vanessa. Reservamos todas as mesmas excursões que vocês. Que maravilhosa coincidência! Vamos ter tanto tempo de qualidade juntos nesta viagem. E isso foi só o começo. O dia 1/5. A fundação da que seria mais excruciante das férias para duas pessoas que pensaram que tinham escapado à traição. Soube então que tinha dado tudo a este homem. A minha juventude. A minha confiança. O meu apoio inabalável em mudanças de carreira e perdas familiares. Estive lá em tudo, acreditando que estávamos a construir algo significativo juntos. E o tempo todo ele estava a construir uma vida separada. Uma vida que não me incluía. Dei-lhes um último sorriso. Aproveitem as bebidas. O cruzeiro apenas começou. Naquela noite, Bradley e eu reunimos-nos na minha cabine, dissecando o confronto do dia e afinando a nossa estratégia para os dias seguintes. O choque inicial trouxe satisfação, mas não foi suficiente. Nem de perto suficiente para a profundidade da traição deles. Eles estão a tentar reagir, observou Bradley, andando de um lado para o outro no pequeno espaço da minha cabine. Interceptei a Vanessa a tentar mudar as reservas de jantar e excursões. Assenti, a deslizar pelo app do navio no meu tablet. Não vão longe. Já fiz amizade com 3 membros da tripulação que me mantêm atualizada sobre qualquer alteração que tentem. Já não era uma reação espontânea. Durante aquela semana de planeamento, fui meticulosa de formas que nunca soube que conseguia ser. O que o meu marido não sabia era que eu tinha fotografado todos os documentos no escritório dele antes de sair de casa. Tinha descarregado o histórico de mensagens dele através do serviço de backup do plano telefônico. Tinha contactado nosso banco e sinalizado grandes despesas do último ano, criando uma linha do tempo perfeita do caso deles através de cobranças de hotel e compras de presentes. O que a Vanessa não sabia era que o Bradley tinha sido igualmente minucioso, a compilar capturas de ecrã de mensagens suspeitas, a rastrear o histórico de localização dela, e o mais comprometedores de todos, a documentar como ela desviava fundos de investidores da startup conjunta para financiar compras de luxo. Amanhã é o jantar de noite formal, disse eu, a estudar o calendário. Eles vão esperar que façamos uma cena. Bradley parou de andar. Então não fazemos. Fazemos o oposto. Exatamente. Sorri, sentindo uma clareza fria. Vamos ser graciosos. Agradáveis até. Vamos convidá-los a juntar-se à nossa mesa. Conversar casualmente sobre planos de casamento e negócios. Guerra psicológica. Bradley acenou, apreciando. A antecipação do confronto é muitas vezes pior do que o confronto em si. Levantei-me e fui até a minha mala, tirando um envelope selado. Guardei isto para o momento certo. Agora acho que sei quando usar. Lá dentro estavam fotos. Imagens das câmaras de segurança do navio, a mostrar o meu marido e a Vanessa em cruzeiros anteriores. Datas. Registros horários. Provas de um padrão com 18 meses. O chefe de segurança tinha sido surpreendentemente prestável depois de eu lhe explicar a minha situação e oferecer uma taxa de consultoria generosa. Como é que conseguiste isto? Perguntou Bradley, impressionado. Digamos apenas que, quando teu marido se gaba de marcar sempre a mesma companhia de cruzeiros para viagens de negócios, isso cria um padrão pesquisável. Organizei as fotos cronologicamente. 8 cruzeiros em 18 meses. Sempre com ela. Sempre durante o que ele dizia serem conferências ou reuniões com clientes. Bradley assobiou baixinho.
Isso não é um caso, isso é uma segunda relação. Exatamente. E amanhã à noite quero que ambos entendam que sabemos de tudo. Não apenas deste cruzeiro. De tudo. Ficamos acordados até depois da meia-noite, a planear cada interação, cada encontro coincidente para os dias restantes. Já não estávamos a improvisar. Isto era uma retaliação coreografada. Na manhã seguinte, houve outra excursão. Uma visita a ruínas antigas no nosso primeiro porto de escala. Como planeado, Bradley e eu chegamos exatamente quando meu marido e a Vanessa estavam a embarcar no autocarro da visita. A cor desapareceu dos rostos deles ao verem-nos. Sorri amplamente e sentei-me diretamente atrás deles. Bom dia. Dormiram bem? Vanessa ficou a olhar em frente, rígida de tensão. O meu marido tentou um sorriso fraco. Olha, podemos falar em privado? Vamos ter imenso tempo para falar, assegurei-lhe. Ainda temos mais 3 dias juntos neste lindo navio. Sem pressa nenhuma. Durante toda a visita, Bradley e eu mantivemos uma conversa agradável, por vezes direcionando perguntas inocentes aos nossos companheiros desconfortáveis. Já visitaram estas ruínas antes? Não é fascinante a arquitetura? Cada interação normal parecia perturbá-los mais do que um confronto direto. Quando regressamos ao navio, estavam visivelmente em frangalhos. Trocaram sussurros tensos, olhavam por cima do ombro, sobressaltavam-se sempre que nos viam a virar uma esquina. Para o jantar formal daquela noite, usei um vestido preto que tinha comprado especificamente para este cruzeiro. Elegante, discreto, com apenas o toque suficiente para causar impacto. Bradley usava um fato feito medida que realçava todas as vantagens do seu porte atlético. Entramos na sala de jantar de propósito 15 minutos depois de o meu marido e Vanessa estarem sentados. Podemos juntar-nos a vocês? Perguntei, já a puxar uma cadeira para a mesa deles. O maitre disse que tinham lugar. Não podiam recusar sem criar uma cena. Presos pela convenção social, remexeram-se desconfortáveis enquanto nos acomodávamos. Noite maravilhosa, não é? Disse Bradley, a desdobrar o guardanapo com facilidade ensaiada. Vanessa, esse vestido parece-me familiar. Não usaste no Henderson Charity Gala no mês passado? Os olhos dela arregalaram-se ligeiramente. O gala de Henderson tinha sido um evento de trabalho, onde ela tinha apresentado meu marido como colega. Sim, acho que sim, balbuciou. Fiz sinal a um empregado. Champanhe para a mesa, por favor. Estamos a celebrar. A expressão do meu marido escureceu. O que exatamente estamos a celebrar? Sorri, tirando da minha clute o envelope com as fotografias. Aniversários. Especificamente, o de 18 meses do vosso primeiro cruzeiro juntos. Coloquei as fotos na mesa uma a uma, como a distribuir cartas. Caraíbas, março do ano passado. Mediterrâneo, maio. Alasca, julho. Cada uma durante aquilo que me disseste serem viagens de negócios. O sangue esvaneceu-se-lhe do rosto. Como é que tu? Sempre admirei a tua consistência, continuei, com a voz firme apesar do trovejar do meu coração. Mesma companhia de cruzeiros, muitas vezes mesma categoria de cabine. Facilitou imenso o rastreamento. A mão da Vanessa tremia quando pegou no copo de água. Bradley escolheu aquele momento para fazer a sua contribuição. Falando em consistência, disse ele, deslizando uma pasta pela mesa até Vanessa. Estive a rever as finanças da empresa. Um padrão interessante de levantamentos coincidentes com estas datas de cruzeiro. O copo dela parou a meio caminho dos lábios. Isso não. Não podes provar. Os investidores ficaram bastante interessados na documentação, continuou Bradley com calma. Tive uma conversa fascinante com eles ontem. Este era o momento para o qual eu me tinha preparado. Ver a realização a surgir, que não éramos apenas cônjuges zangados a desabafar. Fomos metódicos. Pacientes. Tínhamos provas. Literal e figurativamente. O que querem? O meu marido perguntou finalmente, a voz mal audível sobre o ruído ambiente da sala de jantar. Inclinei-me para a frente, mantendo contato visual. Para esta noite, apenas jantar. Uma conversa agradável. Talvez possas contar ao Bradley a tua agenda de conferências para os próximos meses. Tenho a certeza que ele gostava de saber quais viagens de negócio são realmente escapadelas românticas. Ficaram sentados, congelados, presos na própria teia de mentiras.
Quando o empregado chegou com champanhe, ergui o copo. A verdade. Ela vem sempre ao de cima, eventualmente. Durante o jantar mantivemos uma conversa cordial, soltando periodicamente detalhes que confirmavam como investigamos profundamente o caso deles. Cada revelação era como um golpe preciso. Pequenos cortes que se acumulavam em danos significativos. Na sobremesa, ambos pareciam fisicamente doentes. Quando finalmente nos levantamos para sair, deixei um cartão-chave da cabine na mesa. Para vossa conveniência, expliquei. É da cabine ao lado da vossa. Temos revezado a ouvir através da parede. O isolamento sonoro é surpreendentemente fraco. O rosto do meu marido contorceu-se com a realização de que até os momentos mais íntimos tinham sido comprometidos. Enquanto Bradley e eu nos afastávamos, ele sussurrou, isso foi magistral. Mas é só o começo, não é? Acenei com a cabeça. Não sentia alegria, mas uma satisfação fria. Amanhã passávamos para a fase 2. Esta noite foi para mostrar que sabíamos de tudo. Amanhã seria para mostrar-lhes o que esse conhecimento lhes custaria. De volta à minha cabine, permiti-me finalmente um momento de emoção genuína. Não pelo meu marido, mas pela vida em que tinha acreditado. 15 anos perdidos. Confiança destruída. Planos futuros evaporados. Mas no lugar deles, algo inesperado. Um sentido do meu próprio poder. Fui apanhada de surpresa pela traição, mas respondi não com dor impotente, mas com ação calculada. Enviei uma última mensagem ao Bradley antes de dormir. Obrigada por hoje. Amanhã, não mostramos misericórdia. A resposta chegou imediatamente. Eles criaram esta situação. Nós apenas estamos a garantir que sintam as consequências que merecem. Adormeci ao som de uma discussão abafada através da parede. Uma canção de embalar de justiça a começar a desenrolar-se. O terceiro dia do cruzeiro amanheceu claro e brilhante. Tempo perfeito para o que Bradley e eu tínhamos planeado. Enquanto meu marido e Vanessa passavam a noite a discutir, nós passamos a finalizar detalhes com vários membros da tripulação e outros passageiros que recrutamos para nossa causa. O nosso primeiro encontro aconteceu ao pequeno almoço. Vimo-los numa mesa de canto, curvados sobre o café, com ar exausto e tenso. Em vez de nos aproximarmos, sentamo-nos em destaque no centro da sala de refeições, a rir e conversar com um grupo de passageiros com quem fizemos amizade, especificamente 2 casais que por acaso pertenciam à indústria do meu marido. Richard e Diana são da Westbrook Partners, disse em voz alta ao passarmos pela mesa deles, apontando para os nossos novos amigos. Pelos vistos, tem tentado contactar a tua empresa sobre a proposta de fusão. Que coincidência encontrá-los aqui. A chávena do meu marido tilintou no pires. A Westbrook Partners era de facto um potencial cliente importante que a empresa dele tentava conquistar há meses. Agora estavam a ouvir falar da conferência de negócios enquanto ele se sentava ao lado da amante. Vamos tomar um copo com eles mais logo, acrescentou Bradley alegremente. Deviam juntar-se a nós. Tenho a certeza de que adorariam ouvir sobre os vossos compromissos profissionais. Eles não responderam, mas a mensagem estava clara. O caso privado estava a tornar-se cada vez mais público, com consequências profissionais iminentes. Ao meio-dia, implementamos a fase seguinte. Durante a massagem de casal marcada no spa do navio, chegaram e encontraram a marcação misteriosamente alterada para tratamentos separados, em salas diferentes. Entretanto, Bradley e eu desfrutamos do horário original, depois de fazermos amizade com o gerente do spa através de uma gorjeta generosa e uma história convincente sobre celebrações de aniversário. As pequenas perturbações continuaram ao longo do dia. A reserva de almoço foi misteriosamente cancelada. A excursão em terra estava com lotação esgotada. Os pedidos especiais, perdidos no sistema. Nada dramático o suficiente para culpar em sabotagem. Apenas um fluxo constante de inconvenientes que iam desgastando a escapadinha romântica deles. Mas o verdadeiro ponto de viragem chegou naquela noite. O programa do navio apresentava um espetáculo de talentos de passageiros seguido por uma competição de dança. Bradley e eu tínhamos nos inscrito, e também tínhamos inscrito os nomes do meu marido e da Vanessa sem que eles soubessem. Os nossos próximos concorrentes, anunciou o diretor de cruzeiro para o lounge cheio, juntam-se a nós para celebrar uma ocasião especial. Vamos dar as boas-vindas a David e Vanessa. Um holofote virou-se para a mesa deles, onde estavam congelados de horror ao ouvirem os seus nomes. A multidão aplaudiu encorajadora.
Ouvi dizer que estão a celebrar um aniversário especial. O diretor continuou, lendo do cartão que eu tinha submetido. 18 meses de felicidade no relacionamento. Embora também tenha ouvido dizer que estão de parabéns pelo noivado da Vanessa. Esperem, isso não pode estar certo. Murmúrios de confusão espalharam-se pelo público. Enquanto meu marido e Vanessa permaneciam colados aos assentos, a mortificação evidente nos rostos. Talvez estejam envergonhados, gritou Bradley da nossa mesa. Talvez fiquem mais confortáveis se mostrarmos primeiro as fotos da celebração. Antes que pudessem reagir, o grande ecrã atrás do palco acendeu-se com imagens, as fotos das câmaras de segurança dos cruzeiros anteriores, intercaladas com capturas de ecrã das mensagens entre eles a planear os encontros. Eu tinha cuidadosamente editado tudo que fosse explícito, deixando contexto suficiente para o público perceber a situação. Isso não. Não autorizamos, balbuciou meu marido, finalmente encontrar a voz enquanto se levantava. Oh, mais uma foto especial, anunciei, acenando ao técnico audiovisual com quem tinha feito amizade. O ecrã mudou para mostrar a publicação de anúncio de noivado da Vanessa, com ela sorrir ao lado do Bradley, um anel enorme bem visível. A data era inconfundível, 6 meses após o início do caso com meu marido. A sala caiu em silêncio enquanto o entendimento se espalhava entre o público. Depois vieram os sussurros. Os olhares de lado. O julgamento. A vergonha que tinham evitado mantendo o caso em cruzeiros anônimos, onde ninguém os conhecia. Acho que é a nossa deixa, disse Bradley, levantando-se e oferecendo-me a mão. Mostramos-lhes como se faz. Fomos até a pista de dança para a competição, apresentando um tango que tínhamos ensaiado durante a semana de planeamento. Cada volta e mergulho dramático foi executado com precisão. Os nossos olhos mantiveram-se fixos, uma atuação de ligação que arrancou aplausos entusiásticos. Ao terminarmos, vi meu marido e Vanessa escaparem discretamente do lounge, com as cabeças baixas, incapazes de enfrentar a sala cheia de estranhos que agora sabiam o segredo deles. Seguimos-los à distância, observando-os discutir num canto isolado do convés. A linguagem corporal dizia tudo. Acusações. Negação. Recriminações. Estão a implodir, observou Bradley em voz baixa. Ótimo, respondi, sentindo uma satisfação mais profunda do que esperava. Mas ainda não terminamos. Essa noite implementamos a fase final do nosso plano a bordo. Enquanto eles jantavam, ou melhor, tinham um jantar transferido para o serviço de quartos depois da humilhação pública, organizei com a equipa de fotografia do navio a entrega de algo especial na cabine deles. Um álbum comemorativo que tínhamos criado usando o serviço fotográfico do navio. Lá dentro, fotos profissionais tiradas ao longo do cruzeiro, imagens espontâneas das discussões, da linguagem corporal tensa, do desconforto evidente, com Bradley e eu aparecer repetidamente no fundo. Os fotógrafos tinham sido generosamente compensados para capturar estes momentos discretamente. O título do álbum, gravado em caligrafia elegante, Quando a Verdade Vem ao de Cima, uma viagem de descoberta. Observamos do corredor enquanto o mordomo entregava o pacote. Pela fresta da porta, vislumbrei o rosto do meu marido ao abri-lo, o reconhecimento que nascia, o colapso da derrota. Mas a verdadeira culminação chegou na manhã seguinte, enquanto o navio se preparava para atracar no nosso porto final. Bradley e eu tínhamos combinado um anúncio especial no sistema de intercomunicação do navio. Atenção passageiros, David Thompson e Vanessa Reynolds, por favor, dirijam-se ao balcão do Purser devido a uma questão urgente relacionada com os vossos documentos de desembarque. Quando chegaram, visivelmente ansiosos, encontraram não só o Purser, mas também o representante do escritório corporativo da companhia de cruzeiros, que por acaso também estava a bordo, outra ligação afortunada que tínhamos feito. Sr. Thompson, Sra. Reynolds, começou o representante formalmente, chegou ao nosso conhecimento que podem ter usado informações fraudulentas ao reservar este cruzeiro. O meu marido franziu a testa. Do que está a falar? A vossa reserva indica que esta viagem foi feita através da Meridian Enterprises como uma despesa de negócios, com documentação fiscal submetida em conformidade. No entanto, a natureza da vossa estadia parece ser pessoal, não profissional. Vanessa empalideceu. Isso não. Nós não. Adicionalmente, continuou o representante, há a questão do uso do cartão de crédito da empresa para despesas não profissionais, que foi sinalizada pelo Departamento de Conformidade da vossa firma. Bradley e eu observávamos discretamente, enquanto o mundo profissional do meu marido começava a desmoronar-se em tempo real.
As provas que tínhamos reunido, incluindo e-mails que eu tinha encaminhado para a linha de ética da empresa, desencadearam uma investigação interna. Entretanto, Vanessa recebia sua própria notícia devastadora. O acesso às contas financeiras da startup tinha sido congelado, pendente de uma auditoria liderada pelos investidores. Bradley tinha agido rapidamente, e as manipulações financeiras dela estavam agora sob escrutínio. Enquanto estavam ali, com as vidas paralelas cuidadosamente construídas a desintegrar-se à volta deles, senti uma emoção estranha. Não era felicidade, nem exatamente vingança, mas um profundo sentido de justiça feita. Isto não é só sobre a traição, disse baixinho ao Bradley enquanto víamos de longe. É sobre o cálculo, a premeditação, os anos de mentiras. Ele assentiu. Achavam-se demasiado espertos para serem apanhados. Demasiado privilegiados para enfrentar consequências. Arrependes-te de alguma coisa? Perguntei, subitamente curiosa com os sentimentos dele agora que o nosso plano estava quase concluído. Bradley pensou por um momento. Arrependo-me de ter confiado em alguém que não merecia. Arrependo-me de não ter visto os sinais mais cedo. Mas isto apontou para a cena desenrolar-se, isto não me arrependo nada. Quando meu marido e Vanessa saíram do balcão do Purser, os rostos pálidos com a realização de que as ações deles tinham consequências reais além do romance, eu avancei pelo caminho deles. A aproveitar o cruzeiro? Perguntei, a minha voz firme e clara. O meu marido olhou para mim com olhos novos. Não com raiva ou desafio, mas com algo como medo. Medo do que mais eu poderia saber. Do que mais eu poderia ter feito. Isto é só o começo, disse-lhe calmamente. Quando atracarmos amanhã, vais encontrar os teus pertences embalados e a tua espera num hotel. As fechaduras foram mudadas. Os papéis do divórcio estão com o meu advogado. E cada membro da nossa família e círculo social recebeu uma descrição detalhada de exatamente como e por que o nosso casamento acabou. Virei-me para a Vanessa. Quanto a ti, pergunto-me se os fornecedores do teu casamento vão reembolsar os teus depósitos. O Bradley diz-me que foi bastante completo nas comunicações com eles. Ela estremeceu como se eu a tivesse esbofeteado. O problema da traição, continuei, dirigindo-me a ambos, é que revela quem as pessoas realmente são. Vocês mostraram-me exatamente quem são. Estou apenas a garantir que todos os outros também vejam. Com isso, Bradley e eu afastamo-nos, deixando-os de pé, atordoados no nosso rasto. Essa noite, a última a bordo, jantamos na mesa do capitão, a reserva originalmente feita para o meu marido e a Vanessa, agora transferida para nós através das ligações que cultivamos. Há novos começos, propôs Bradley, erguendo o copo. Toquei no dele, sentindo-me mais leve do que me sentia há anos. E a verdade, por mais dolorosa que seja, liberta sempre. 6 meses depois daquele cruzeiro fatídico, estava num convés diferente, o do meu novo apartamento de frente para o mar. O oceano estendia-se diante de mim, infinito e incerto, tal como o meu futuro. Mas pela primeira vez em muito tempo, essa incerteza parecia emocionante em vez de assustadora. O divórcio foi finalizado com uma rapidez surpreendente. O meu marido, perante a montanha de provas que reunia a vergonha profissional já em curso, não contestou nenhuma das minhas condições. O caso dele custou-lhe mais do que o casamento. A investigação ética na firma resultou numa despromoção e censura profissional. A companhia de cruzeiros também o baniu de futuras reservas depois de determinar que, de facto, ele cometeu fraude com as despesas de negócios. Quanto a Vanessa, a história dela desmoronou ainda mais dramaticamente. As irregularidades financeiras que o Bradley descobriu eram apenas a ponta do iceberg. Quando os investidores começaram a examinar cuidadosamente os livros da startup deles, encontraram um padrão de má gestão que levou a acusações criminais. O casamento dela, escusado será dizer, nunca aconteceu. Embora os contratos cancelados com fornecedores e os depósitos não reembolsáveis tenham criado um peso financeiro que agravou os problemas legais. Dei um gole no meu café da manhã, observando as gaivotas a voar contra o céu azul limpo. O meu telemóvel apitou com uma mensagem do Bradley. Acabei de aterrar. Ainda vamos almoçar? A nossa relação evoluiu de formas inesperadas desde o cruzeiro. Não era romântica, estávamos ambos demasiado marcados para esse salto, mas algo igualmente valioso. Uma amizade genuína forjada no cadinho da traição partilhada e da recuperação. Mantivemos o contato durante o rescaldo, apoiando-nos mutuamente durante os processos de divórcio, complicações legais e a turbulência emocional de reconstruir as nossas vidas.
Ele tinha se mudado para abrir um novo escritório da sua agora próspera empresa na minha cidade costeira, uma decisão de negócios que coincidiu com a minha própria mudança depois do divórcio. Vejo-te no Beastro A1, respondi por mensagem enquanto me preparava para o almoço. Ao preparar-me, reflete sobre como as coisas tinham corrido de forma tão diferente do que esperávamos quando embarcamos naquele cruzeiro há 6 meses. Consumidos pela raiva e pela traição, nenhum de nós imaginava sair dali mais forte, ou encontrar uma ligação genuína um com o outro. O Beastro à beira-mar estava cheio quando cheguei, mas o Bradley tinha garantido a nossa mesa habitual no terraço. Levantou-se quando me viu, o sorriso genuíno. O negócio de Tóquio fechou, anunciou quando me sentei. Os investidores estão radiantes. Parabéns, ergui o meu copo de água num brinde fingido. Nada mal para alguém cuja noiva tentou afundar a empresa. Ele riu-se, um som que se tornará mais frequente ao longo dos meses. Falando em afundar, ouviste alguma coisa sobre o nosso casal favorito? Abanei a cabeça. Não diretamente, mas a Caroline mencionou ter visto David numa conferência no mês passado. Aparentemente perdeu peso e tem um ar assombrado. Caroline, a minha antiga vizinha, manteve-se firmemente do meu lado durante todo o divórcio. O acordo de culpa da Vanessa foi finalizado, respondeu Bradley. Liberdade condicional, restituição e serviço comunitário. Os pais dela tiveram de hipotecar a casa para pagar os honorários legais. Trocamos essas atualizações não com malícia, mas com o interesse distante de quem já passou da fase da vingança. A satisfação tinha dado lugar a algo mais valioso, indiferença. A nossa comida chegou e a conversa mudou para as nossas vidas atuais. O meu novo negócio de consultoria, os planos de expansão dele, o evento de beneficência que ambos iríamos no próximo fim de semana. Queria perguntar uma coisa, disse Bradley enquanto terminávamos a sobremesa. A companhia de cruzeiros enviou-me um e-mail promocional ontem. Roteiro nas Caraíbas. Especial de férias. Ergui uma sobrancelha. A planear outro cruzeiro de vingança tão cedo? Na verdade, disse ele, o rosto ficando sério. Estava a pensar em reivindicar a experiência. Uma viagem sem agenda ou manipulação. Só diversão. Soa bem, respondi, surpreendida pela sugestão. Considerarias ir, como amigos, acrescentou rapidamente. Acho que ambos merecemos experimentar um cruzeiro que não esteja orquestrado em torno da traição de outras pessoas. Ponderei a proposta, esse convite inesperado para revisitar o cenário da nossa estranha aliança. Há 6 meses teria recuado só de pensar nisso. Agora dei por mim a acenar com a cabeça. Gostava disso, disse simplesmente. Enquanto caminhávamos pelo passeio após o almoço, percebi que algo profundo tinha mudado. O cruzeiro que deveria expor uma traição revelou, sem querer, algo completamente diferente, a minha própria resiliência. Sobrevivi, não apenas à infidelidade do meu marido, mas ao colapso de um futuro no qual acreditava plenamente. Sabes, disse eu, enquanto paramos para ver os veleiros no porto. Às vezes quase tenho vontade de lhes agradecer. Bradley olhou surpreendido. Agradecer-lhes por quê? Por me forçarem a tornar-me alguém mais forte do que alguma vez imaginei que poderia ser. Por, sem querer, me apresentarem a um verdadeiro amigo. Apontei entre nós. A traição deles foi dolorosa. Mas o que veio depois, não trocava por nada. Ele assentiu lentamente. Já pensei o mesmo. Se a Vanessa não tivesse traído, ainda estaria casado com alguém disposto a roubar a empresa e mentir-me todos os dias. Em vez disso, estou aqui, a reconstruir algo autêntico. O sol brilhava na água, banhando tudo numa luz dourada. Naquele momento, percebi o desfecho mais inesperado de todos. O verdadeiro encerramento não vem da vingança, por mais satisfatória que seja. Vem de construir algo novo a partir dos escombros. Algo honesto e real. Então, disse Bradley, olhando para o relógio. Tenho de voltar para a conferência. Mas quanto a esse cruzeiro, férias de inverno, itinerário de ano novo? Sorri, sentindo uma leveza que antes parecia impossível. Ano novo parece perfeito. Uma forma ideal de começar o próximo capítulo. Enquanto nos despedíamos, olhei uma última vez para o oceano, o mesmo oceano que navegamos naquele cruzeiro fatídico. A água que nos levou pela traição agora estendia-se à minha frente como um símbolo de possibilidades. O horizonte estava totalmente aberto. O futuro, por escrever. E pela primeira vez em anos, estava genuinamente entusiasmada para ver o que viria a seguir.